E aí eu passei a lhe contar a história, né, de como eu sobrevivi, como eu criei os filhos, como eu trabalhei, como eu pude conciliar a criação deles e a educação sem o pai. Podia até ter dinheiro, podia até ganhar muito dinheiro, mas não era o dinheiro que estava em jogo. O que estava em jogo era o futuro dos meus filhos. Tem horas que eu paro para pensar assim, meu Deus, não era mais para eu estar trabalhando, não era mais para eu estar fazendo tudo isso que eu faço, porque já trabalhei muito. Mas eu ainda tenho um sonho, eu ainda sonho. Oi, povo! Muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. E esse trecho que vocês acabaram de assistir agora no começo do vídeo é referente a um momento muito especial, que foi o momento em que eu entreguei para minha mãe, eu conversei com ela sobre o trabalho que eu entreguei na faculdade, que teve como base uma entrevista que a gente tinha feito em um outro momento, em que ela me contou uma parte da sua história, tá? Porque é o seguinte, eu tô pegando nesse semestre na faculdade de História uma disciplina chamada História Oral. E a professora sugeriu que a gente entregasse como uma atividade final um trabalho escrito que fosse feito com base em uma entrevista que a gente poderia fazer com qualquer pessoa da nossa preferência. E eu escolhi entrevistar a minha mãe, que na verdade é a minha avó, tá? A minha avó, que eu chamo de mãe, porque é a pessoa que me cria desde que eu sou muito novinho. Então, sempre que eu me referir à mãe, saibam que eu estou falando com a minha avó. Então, o vídeo que vocês vão ver aqui agora vai ser referente a esse momento em que eu vou falar pra ela o que eu fiz, tá? E tudo isso foi baseado na entrevista que a gente tinha feito em um outro momento em que eu não registrei em formato de vídeo. Tá? Então, por isso que eu vou estar falando bastante nesse vídeo aí, vocês vão ver, mas é com esse propósito, né, de mostrar pra ela o que eu consegui fazer da entrevista, que ela tinha sido a grande protagonista. Uma última coisa que eu não podia deixar de falar é que eu não sou nenhum especialista em história oral, tá? O trabalho que eu fiz pra entregar na faculdade foi tudo que eu aprendi em uma disciplina que eu peguei de poucos meses, que a gente entendeu um pouco de como é que funciona a história oral, teve contato com a metodologia da história oral, leu teóricos que pensam a história oral de maneira geral, entende? Mas eu não sou nenhum especialista, beleza? Mas esse trabalho, assim, eu confesso que estou muito orgulhoso. Foi um dos melhores trabalhos que já fiz até hoje na faculdade, principalmente porque teve a minha mãe ali do meu lado, fornecendo todo o repertório para eu construir esse trabalho que ficou muito bonito. Estou muito orgulhoso mesmo. Bom, então agora vocês vão começar a assistir aí esse momento em que eu dou esse retorno para minha mãe. E fica até o final, tá? Porque eu prometo que até o último segundo do vídeo vai ter surpresas e frases impactantes e reflexões maravilhosas vindo principalmente da minha grande mãe. Tá, gente? Da minha maninha. Aproveitem esse momento maravilhoso que está por vir, que eu confesso que mexeu muito comigo, tá? Fiquei emocionado em fazer esse trabalho e dar esse retorno para minha mãe. Um grande beijo. Então, você lembra que a entrevista que eu fiz tem pouco mais, menos de uma semana, né? É, Foi uma entrevista que durou 1 hora e meia pra fazer o trabalho da faculdade. Pode olhar pra mim, sim. não precisa ficar coisa não. E eu lembro que eu fiz várias perguntas e não sei se você chegou a perceber qual que era o meu interesse ali em específico. O que é que eu tava querendo entender com as perguntas que eu fiz. Você conseguiu lembrar disso, sacar disso na hora? Eu entendi assim, não sei se eu vou estar certa. Eu entendi assim, que você estava querendo entender a razão, o motivo, praticamente do passado, Hum. de um passado da minha vida, de uma sobrevivência do passado. Você almejava saber essa causa. E aí eu passei a lhe contar a história, né? De como eu sobrevivi, como eu criei os filhos, como eu trabalhei, como eu pude conciliar a criação deles e a educação sem o pai. E Pronto, você tocou num ponto que foi essencial, que estava muito assim no meu horizonte ali de análise. Eu queria entender, principalmente, o momento da sua vida em que você estava sendo responsável por criar 6 crianças, 5 filhos que foram gerados e mais uma que foi adotada. Eu queria entender quais que eram os dilemas principais que você passava nessa época, as dificuldades, os possíveis julgamentos e como que foi, de maneira geral, sendo uma mãe solo, cuidar de 6 crianças, que eu imaginava que não era uma tarefa fácil, como de fato não foi diante do relato que você me contou. E aí eu vou apresentar aqui algumas conclusões que eu tive nesse trabalho, né? Análise que eu fiz, como que eu conduzi, e vou tentar traduzir o texto que eu escrevi aqui em palavras para tornar didática a apresentação e depois você vai ler direitinho aqui em outro momento. Por você ser uma mulher solo, individual, cuidando de suas crianças, eu imaginei que alguns julgamentos iriam pesar diante da sua condição de gênero. Então, ou seja, o que é que eu penso como gênero, né? O que é gênero, na verdade? Você consegue explicar? Ou sabe o que é assim?
Eu até gostaria que fosse esclarecida essa questão de gênero, porque no tempo que eu parei, assim, de praticar estudo, eu sinceramente esqueci. Essa questão de gênero, eu ainda fico voando É um ainda. termo que parece meio robusco, meio difícil, mas é muito simples. Gênero é essa divisão de homem, mulher, feminino, masculino. Sim. Então eu queria entender de que forma que a questão de gênero, a questão de ser uma mulher no mundo, pesava pra você. Uma mulher solteira, que não tinha um marido nessa fase da sua vida, ou que tinha essa relação conturbada com as pessoas que passaram na sua vida, do sexo masculino, mas que foi a principal responsável por criar 6 filhos, não é isso? É. Pronto, eu vou apresentar aqui algumas conclusões agora que eu tive nesse trabalho e a análise que eu fiz. Olha como eu comecei o trabalho. Eu falei assim, ó. Deixa eu ler aqui. Sacoleira, artesã, costureira, lavadeira, comerciante, professora, coordenadora de creche, decoradora, servidora pública, confeiteira de bolo e conhecida por muitos como dona de boutique. Essas foram algumas das várias profissões Eu que fazia Maria de bonecas Lourdes também. fazia bonecas. Eu vou acrescentar então depois aqui, eu acrescento. Trabalhei muito com boneca a ponto de construir uma casa com dinheiro de bonecas. Tá, mas aqui é o trabalho pronto que depois eu posso incorporar, mas essa outra profissão que é Tá, ainda mais tá. potente, né? Mas aí seguindo o parágrafo, que é o primeiro parágrafo do texto. Essas foram algumas das várias profissões que Maria de Lourdes Diogo teve durante a vida. Nascida e criada no município de Alagoinhas, foi mãe de 6 filhos, sendo 5 gerados e uma adotada ainda na infância. Atualmente, com 65 anos, Dona Lourdes, ou Lurdinha, como costuma ser chamada por muitos, trilhou uma vida cheia de percalços, desafios e desencontros, dos quais pude, enquanto filho e historiador em formação, ter o privilégio de reacessar. O que achou do primeiro parágrafo? Tá bom. Tá bom? Tá ótimo. A ideia era justamente apresentar essa história de vida em que você passou por várias profissões, contatos com empregos diferentes, e que isso moldou a pessoa que você é hoje, né? Enquanto tudo que você é hoje Em tudo. foi moldado por essa história de vida muito rica e muito diversa, né? De alguém que conseguia fazer muita coisa para dar conta de gerar, de cuidar dos 6 filhos que tinha que tá ali cuidando. Teve um momento da sua entrevista que você fala pra mim assim, que quando eu pergunto se pra você era um peso não ter ficado com um marido nessa época, não ter tido um companheiro fixo. E aí você falou pra mim uma coisa que eu achei muito interessante, que eu coloquei no trabalho, que era justamente a dimensão da escolha. Você falava que os homens não preenchiam um requisito que pra você era importante. Então você acabava escolhendo ficar sozinha do que se relacionar com pessoas assim. E eu destaquei isso como um ponto no meu trabalho para pensar o lugar da escolha, da sua escolha enquanto mulher. Porque muitas vezes, e aí isso aparece também em outros momentos da sua entrevista, você chega a falar pra mim que você tinha muito julgamento de algumas pessoas próximas da família, ou até familiares, vizinhos, porque você não tinha tido um companheiro fixo. Mas eu imaginava que isso era carregado, você carregava isso como um peso muito grande, uma falta. Tanto que eu fui com essa ideia de pensar a falta masculina. E acabou que eu aprendi muito na entrevista, porque o que eu percebi é que você não percebia isso como uma falta. Você percebia isso como uma escolha. Eu escolhi não estar com os homens que passaram pela minha vida e que foram os pais dos meus filhos, porque eles não atendiam o que eu acreditava que tinha que ser atendido. Então eu falo, a dimensão da escolha feminina, desse lugar de eu não quero isso pra mim e eu não vou carregar esse fardo comigo. Esse foi um ponto que eu coloquei aqui no trabalho. Ao mesmo tempo que depois eu problematizo isso, porque eu falo o seguinte, os julgamentos que você recebia enquanto mulher, né, julgamentos muito pesados, xingamentos na verdade, né? Que colocavam no lugar de alguém, enfim, até pesados pra falar aqui, mas que a gente sabe quais são, né? Que costumam ser direcionados pra mulher. Na verdade, me colocava em lugar de pessoas de nível baixo. Exato. E aí era uma coisa que eu não aceitava, porque eu tentava erguer, e as palavras das pessoas muitas das vezes me diminuía, achava que diminuía, mas eu dava uma volta por cima e tentava me levantar e mostrar que um dia eu ia ser alguém, um dia eu mudava para não confirmar aquelas palavras das pessoas que taxavam em mim. Sim. Ao mesmo tempo que isso tinha um teor muito de tentar pensar que o fato de você não ter um companheiro fixo era algo pior. Quando, na verdade, pode ser apenas uma possibilidade, uma escolha, como eu ressalto aqui também. Mas uma outra dimensão disso que eu falo é o quê? Que muitas vezes, esses julgamentos que eram direcionados para você não colocavam em xeque a questão da ausência masculina. Ou seja, os pais mesmo dos seus filhos, eles não correspondiam. Era uma irresponsabilidade paterna. Era. E isso deveria estar em xeque mais até do que o julgamento em cima da mulher. Foi outro ponto que eu trouxe, de pensar como que os homens e as mulheres na sociedade que a gente vive são julgados de formas diferentes.
Você cuidava de 6 filhos, sozinha, trabalhava de um monte de coisa, fazia, acontecia para dar conta de tudo, e ao mesmo tempo era quem era mais julgada. Era. E as pessoas não conseguiam perceber que o principal culpado da história, se é que tem um culpado, eram os pais que não conseguiam corresponder. Alguns até financeiramente, mas não só, tem uma dimensão também, a dimensão da correspondência na educação, na afetividade, no cuidado, no criar de um filho também, porque a pessoa foi responsável por também fazer o filho, né? Você não foi sozinha. Então, essa irresponsabilidade dos homens, eu destaquei aqui, e aí que volta para a questão de gênero, que eu falei que era central na minha análise. Como que mulheres costumam ser julgadas na sociedade e como que os homens são julgados. Porque os homens eram tipo, naturaliza, né? Não tá aqui, não é pai, fez o filho, mas também tá distante, viajou, como você falou que teve casos de um que foi para outro estado, outro que também foi para outro estado. Isso era naturalizado por parte de quem te julgava. Não tem pai. Mas aí te julgavam e pesava o julgamento em cima da sua condição de ser uma mãe solteira, né? Ou mãe solo, como muitos costumam chamar. Então, eu falo no trabalho isso da irresponsabilidade paterna também, né? Os homens que não conseguiam assumir a sua condição de pai. E nem por isso eram julgados da mesma forma que você era. Você concorda com isso? Eu concordo que para eles era tanto faz como tanto fez. E que isso é um peso que você carregava duplo. O peso de ser julgado pelas pessoas e o peso de não ter ali essa figura paterna, que era pai das crianças mesmo, né? E um possível companheiro seu que não estava ali presente. Era um buraco que ficava, querendo ou não. Que tinha que ser suprido por você. Era de várias formas. Que eu tinha que suprir todos eles e sobreviver. Exatamente. Sobreviver. Era. E quem sobrevive dificilmente tem espaço e tempo para viver uma vida digna. Justamente. Desfrutar de outras coisas da vida que não só dessa coisa de trabalhar para comer, trabalhar para ficar ali sempre sobrevivendo. É que é muito cruel também esse lugar da sobrevivência. Enfim, esse foi um outro ponto que eu trouxe para o trabalho. Outros 2 pontos que não estavam assim no horizonte da minha análise, mas que eu achei também muito interessante acrescentar, porque apareceu na sua fala, foi a questão da educação e a questão também da sua escolha em ficar no município, lá em Alagoinhas. Quando eu perguntei por que se você já tinha pensado em algum outro momento em se mudar ou ir para outro lugar, visto que o lugar em que você vivenciava ali era de muito julgamento, era um lugar também muito difícil de conviver, de estar com as pessoas. Então eu perguntei, por que você não vai então para outro lugar? Por que você não escolheu ir? E aí você me trouxe algumas respostas que eu também analisei, alinhada ao outro ponto da educação, que eu vou falar primeiro aqui. A educação que foi muito interessante pensar, porque você basicamente confirmou para mim a concepção de algo que eu estudo, tipo, tá no plano teórico, que nada mais é do que análise da vida, como ela é mesmo. A teoria, ela se sustenta, ela é criada em cima de uma realidade. E você fala pra mim que você sempre priorizou os estudos para os seus filhos. E você não queria que eles ficassem trabalhando, uma coisa que eu não sabia. Eu tinha, na minha concepção, não sei por que eu fiquei com isso na cabeça a vida inteira. Eu imaginava que eles tinham trabalhado ainda quando crianças. E você me fala que não. Que eles não foram trabalhar mais assim, já jovem, um próximo de ficar a maioridade. Jovem aprendiz, começou por aí. Isso me chamou muita atenção, porque diante de um ambiente de muita escassez, você ainda criou condições para que eles só fossem estudar. Porque você imaginava que o estudo era o futuro. Como você falou isso até no momento da sua fala, né? Da narrativa que você foi contando pra mim. E eu achei isso muito interessante porque eu acredito muito nisso também. O estudo é um caminho possível pra gente conseguir outras coisas na vida, pra gente não ser julgado ou tratado de uma forma desprezível, né? Que não que o estudo seja mais importante do que quem trabalha de forma braçal. Eu não acho que é assim. Mas muitas vezes, quem não tem essa possibilidade ou oportunidade de estudar e acaba indo para um trabalho que envolve muito físico, braçal, acaba sendo tratado de uma forma que é muito violenta também, que é muito cruel, não é tão respeitado assim. E você tinha essa dimensão. Você fala, não, os meus filhos não vão passar por isso. Eles vão estudar e eu vou garantir que eles possam estudar. E você fez isso, né? Eu fiz isso. Ainda que o avô levasse ele para acompanhar na profissão lá deles, lá do trabalho, para passar o dia, para dar ajuda lá a eles, ainda que eles fossem, mas ia por ir, mas não ir, porque dizer assim, você não vai poder ir pro colégio porque você vai ter que trabalhar, porque se você não trabalhar não tem dinheiro para comer. Não, ele ia para ajudar o avô ou o tio, mas uma coisa de escolha dele, querer ir, mas não para deixar os estudos para viver aquela vida. Não, sim. E foi pouco tempo também. E você, apesar de viver essa realidade que era muito cruel e que tinha tudo, como muitas famílias acabam fazendo, porque o que acontece? Muitas crianças vão trabalhar desde cedo
para ajudar na renda de casa. E sai da escola. Exatamente. Só que me chamou muita atenção você ter essa visão de não, eu vou fazer o que for possível para que eles não precisem abandonar a escola. E você garantiu isso. Isso é muito potente. Isso é muito bonito. Choveu um pouquinho, a gente teve que parar, mas agora a gente voltou para finalizar. Enfim, voltando. Quanto a esse aspecto da educação, o que eu percebi foi que independia do gênero. Se você tinha um filho homem ou mulher, você pensava a educação como importante para todos eles. E esse foi um ponto que me chamou a atenção também. Porque eu imaginei, na pergunta que eu fiz, que você traria algo referente a... que teria uma preferência, a depender, sei lá, as mulheres estariam mais voltadas para o estudo e os homens mais para o trabalho. E a sua percepção e a postura que você teve com seus filhos foi de pensar a educação como algo que tivesse que ser de acesso, que todos tinham que estar. Então isso acabou que me chamou a atenção e eu coloquei no trabalho. E aí um outro ponto que eu percebi também que apareceu, que eu achei interessante e coloquei no trabalho, foi referente à sua escolha em ficar em Alagoinhas e não a ir para algum outro lugar, né? Diante da condição que você vivia, de julgamento, de críticas e tudo mais. E aí você fala pra mim que escolheu ficar. Você lembra por quê que você falou isso? Eu escolhi ficar porque eu pensei muito no futuro deles, dos filhos, porque eu ia para um lugar que eu não conhecia, eu ia depender de trabalhar, ia ter que deixar eles em casa e eles tinham que segui-lo para a escola por uma terra que eu não conhecia e que eles não conheciam. E eu temia, assim, o comportamento das pessoas que eu não conhecia. Não sei se eram se o lugar que eu ia ficar, se as pessoas tinham bons comportamentos, ou se existia pessoas que tivessem má influência e pudessem influenciar meus filhos. Mesmo eu com todo cuidado, porque onde eu morava, onde eles nasceram, que estavam sendo criados, era conhecido, todo mundo conhecia ali uns aos outros. E aonde eu fosse, não conhecia ninguém. Então eu temi muito ao futuro deles e por isso eu preferi me aquietar e esperar o tempo certo. E esse é um dilema que muitas famílias vivem também, de ter a oportunidade de ir para outro lugar porque tem trabalho melhor ou a possibilidade de eu conseguir algo mais estável. Vou para arriscar ou fico no lugar onde eu tenho, onde eu vivi a vida inteira muitas vezes e permaneço aqui. E alguns vão e outros escolhem ficar. E a sua decisão foi por ficar. E aí, o que é que eu consegui tirar, assim, como uma possível conclusão, a partir da sua fala, da sua narrativa? Que a escolha sua em ficar estava ligada muito mais ao que você relatou mesmo. Como que o lugar em que você conhecia, apesar das críticas, dos julgamentos, de tudo isso, ainda assim era o lugar em que você cresceu, em que você nasceu, em que você estava educando seus filhos. Tinha um apego já à sua casa que estava sendo construída, em que você já morava, mas que estava sempre em reforma. Tinha um apego também à terra. Era o contato com pessoas que poderiam te estender uma mão em algum momento ou outro, mesmo que pontual, mesmo que dificilmente. Ficar em Alagoinhas era a chance que você tinha de tornar a vida um pouco mais fácil do que ela poderia ser se você fosse para um lugar completamente desconhecido. Podia até ter dinheiro, podia até ganhar muito dinheiro, mas não era o dinheiro que estava em jogo. O que estava em jogo era o futuro dos meus filhos. Sim. Era exatamente. isso que a minha preocupação era o futuro deles, não era o ganhar o dinheiro, que eu podia até ganhar muito dinheiro, podia até ter dinheiro, podia até suprir todas as necessidades, até sobrar, ou como fosse, viver até uma vida assim, cheia de condições, em tudo que fosse, no básico, né? Mas e o futuro dos meus filhos, como ficava? Eu não sabia, então eu preferi me aquietar. E aí, assim, acabou que esses dois pontos que eu falei, o da educação e da permanência na cidade, no bairro e tudo mais, foram algo que apareceu na narrativa e que eu achei que poderia incorporar ao meu trabalho e deixar ainda mais rico. Mas a minha ideia central ainda foi a questão de gênero, como que a mulher era julgada, como que você foi julgada e como que isso estava diretamente ligado ao fato de você ser mulher, né? Porque se você fosse um homem, como os companheiros que passaram pela sua vida, tinham outro julgamento, mesmo tendo a irresponsabilidade, mesmo sendo irresponsáveis, e não assumir a postura de pai. E aí, no final do trabalho, eu meio que apresento isso que eu falei aqui pra você, vou destrinchando, argumentando tudo, com referência em textos que eu leio na faculdade, com referência teórica, né, pra argumentar, pra tornar sólida a sua narrativa, que também já era muito potente. E aí, no final, eu meio que sintetizo, né, eu falo que o que eu percebia na sua narrativa era uma mulher que estava buscando e sendo muito ativa, muito autônoma o tempo todo, que apesar da vida ser muito difícil, você conseguia criar várias estratégias para fazer acontecer.
da forma que dava, com as dificuldades que eram. Eu Então, não me intimidava diante das dificuldades. sim, e isso foi muito claro, assim, durante toda a sua fala, na entrevista inteira. Uma pessoa que estava em busca da agência, do protagonismo. E as várias profissões que você passou na vida eram prova disso. De uma condição muito difícil para sustentar, para sobreviver, como você falou, mas ainda assim de não se contentar e de fazer, porque não tinha escolha, né? A escolha seria desistir? Seria parar? Não. Você não cogitava isso, como você mesmo falou pra mim. Então, você era jogada e era impulsionada pra fazer acontecer. E aí eu ressalto isso pra finalizar, essa dimensão sua da escolha. Você teve autonomia pra definir o que você queria ou não pra sua vida. Eu não vou aceitar esse cara que tá aqui comigo e me dá migalhas. Então, não fica comigo, siga seu caminho. Mesmo que for pra assumir o fardo de criar ele aqui sozinho. O meu filho sozinho, os meus filhos sozinha. Eu dou conta, né? E aí eu ressalto isso de alguém que estava escolhendo de maneira consciente o que queria para sua vida, ao mesmo tempo que eu falo, isso aqui também foi muito violento, porque os caras não foram julgados da mesma forma que você foi. Eles foram irresponsáveis, e isso nunca tem que ser perdido de vista. Teve um impacto na vida deles e na sua vida também, né? Porque criar 6 filhos, você sabe mais do que qualquer pessoa, não foi fácil. Apesar da agência de fazer acontecer, não foi fácil porque não tinha a figura de alguém que deveria estar ali. Afinal, ele também fez aquela criança. Agora eu vou ler o último parágrafo aqui, os 2 últimos parágrafos, que é pra finalizar mesmo o texto, tá? Aí eu escrevi um pouco mais difícil, mais bonito, pra poder dar uma impactada, mas foi basicamente o que eu acabei de falar aqui pra você, tá? Eu sintetizo aqui de uma forma numa escrita um pouco mais coerente. E aí eu falo o seguinte: acessar os dilemas enfrentados por Dona Maria de Lourdes em um período tão singular da sua vida me permitiu entender os conflitos inerentes à condição de mulher em uma sociedade estruturalmente sexista. Os insultos e julgamentos com teor moral apontavam para uma incompletude da experiência feminina, que só seria preenchida com a presença de um companheiro. O que enxergavam como falta, Dona Lourdes percebia como escolha. Uma escolha pautada, claro, na irresponsabilidade masculina, mas ainda assim, uma escolha. Não precisamos cair no lugar de romantizar a realidade de uma mãe solo no zelo de 6 crianças. Porém, apontamos tal condição como uma realidade que foi enfrentada com muita garra e expectativa em um futuro melhor. O que esteve em cena durante toda a sua narrativa foi a noção de agência feminina e luta por autonomia. Maria de Lourdes Diogo, Dona Lourdes, Lourdinha, obrigado pela coragem de compartilhar parte da sua história comigo. Obrigado por se permitir mostrar vulnerável. Obrigado pela troca. Depois dessa experiência, eu tenho ainda mais orgulho em ser seu filho. Te amo, manhã. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Gostou do trabalho que eu fiz na Tá faculdade? ótimo, tá bom. E aí foi isso. Eu queria mesmo agradecer porque, enfim, foi muito desafio fazer esse trabalho, entrevistar minha mãe. Pode parecer fácil, mas não era. É difícil, na verdade, porque envolve muita coisa. Mas através dessa experiência... Inclusive, envolve também vida pessoal. Né? O que envolve mais a vida pessoal de uma coisa passada que, se eu carregasse mágoa, talvez nesse momento dessa entrevista eu não quisesse responder. Se eu carregasse mágoa, eu jamais teria coragem de responder. Mas como para mim... foi como se derramasse um copo d'água e ali secou, e ali enxugou e passou. Toda essa história de vida difícil você conseguiu ressignificar e que não esteve nesse lugar traumático, né? Não, que é o que acontece com muitas narrativas, muitas experiências. Isso também era uma possibilidade de acontecer. Eu estudei na disciplina tudo isso. Na disciplina de História Oral, que é a que eu vou entregar esse trabalho. De como que algumas pessoas experienciam alguns períodos da vida de maneira muito traumática e o silêncio é uma forma que existe da pessoa se resguardar, se preservar. E você conseguir contar tudo isso pra mim com muita naturalidade, com muita leveza, mostra ainda mais essa garra e essa, enfim, essa fortaleza de alguém que consegue olhar pro seu passado e perceber, não, isso aqui é minha história, eu vou carregar comigo e eu vou seguir a vida com cabeça erguida, porque é isso que eu sou, né? Por isso que eu ainda hoje eu ainda não me esmoreci. Tem horas que eu paro para pensar assim, meu Deus, não era mais para eu estar trabalhando, não era mais para eu estar fazendo tudo isso que eu faço, porque já trabalhei muito. Mas eu ainda tenho um sonho, eu ainda sonho. Então, se eu ainda sonho, eu tenho que continuar remando contra a maré. Porque se eu remar em favor da maré, eu posso até me afogar. Então eu tenho que remar contra ela. Ela tá jogando as ondas fortes e eu tô tentando remar
para sair dela, para sair das ondas fortes, para entrar nas ondas mais maleáveis, para poder vencer e realizar meus sonhos. Mas então é isso, muito obrigado. Tá bom, Conheça tá. uma parte da minha mãe, Tá uma parcela certo. dessa pessoa maravilhosa, que Tá serviu de certo. base para um trabalho acadêmico que eu vou entregar na Amém, faculdade. amém, amém. É Amém. isso. Que Deus abençoe, né? Você, não só você, como seu pai, seus tios, com cada um com sua profissão. E que a minha razão de eu viver é o comportamento de cada um. E assim eu venci. Mas Tô aí, aqui. está aprovado o trabalho, concorda com os pontos, discorda? Tá ótimo, tá bom, tá Então, ótimo. É isso, obrigado pela entrevista, por estar sendo gravada Meus aqui agora. parabéns por você a cada dia me dar essa razão de eu viver. É a Agora razão de manda eu um beijo viver. aí pros meus inscritos. Beijo, amigos de Robert. Pra professora. todo mundo. Beijo, abraço e muita felicidade para vocês. Sigam o exemplo. Eu tenho 66 anos e ainda trabalho como se fosse uma jovem. Então eu quero que vocês tomem como exemplo e vivam e sigam em frente. Beijo. Amém.